E o que vai restar a nós? A dor. E é isso que vocês estão vendo aí. É o espelho da alma retratada fisicamente. É o espírito se olhando. Será que nós vamos continuar sendo isso aí? Será que não chegou a hora da gente se modificar? Hoje nós temos tantos exemplos aqui no Brasil. E aqui no Brasil, olha que beleza. É o meu gen brasileiro falando. Pela primeira vez aqui em Portugal, o meu gen brasileiro está acima do gen português. Eu acho que é porque está chegando a hora de ir embora. Acabei de falar aqui no Brasil. Olha, é difícil. Olhar essa imagem é muito difícil. E é verídico. Eu retirei essa imagem de uma época em que os cadáveres eram fotografados. Não tem nenhum problema de virem atrás de mim que eu utilizei alguma coisa errada, não. Isso aí não tem direitos autorais nenhum. Mas o que nós estamos vendo aí é a imagem da dor, do sofrimento. É um planeta que muitas vezes permite que a gente tenha a dor para sacudir. Venha cá, você está no caminho errado. E como é que vai parar esse indivíduo que está no caminho errado? É pela dor. É por isso que nós temos que evitá-la. E evitando-a através do amor, sim, da prática do amor, amor em ação, caridade, sabendo de antemão que temos que ter o estudo junto com a moral, evoluir nos dois sentidos, intelectual e moral. Quanto mais a gente evolui no científico, a gente vai entender muito mais o moral. E eu sei, estou dizendo eu sei, porque dentro de mim tem quase a certeza de que o que nós estamos fazendo aqui agora acontecerá no futuro nesse planeta. Mesmas aulas, universidades do Espírito, porque o Espírito será descoberto, isso eu tenho certeza absoluta. A ciência está chegando, só que quando ela chegar, ela vai precisar da doutrina espírita, claro que vai, porque eles estão perdidos, eles estão chegando ao Espírito, mas não entendendo o porquê de tudo isso. O que é isso? Banerjee perguntou ao nosso Chico Xavier o que é reencarnação. Banerjee era o maior especialista, expert, professor indiano, que atestava a todo momento a reencarnação com seus pacientes, e não sabia. Disse para Chico, o que é? O que acontece? Como procede? E o Chico, humildemente, como um sábio, deu a explicação devida. E o Banerjee ali certamente acordou para uma realidade que agora, como espírito, está mais atuante. E quando reencarnar, esse Banerjee vai fazer parte de todo esse aparato futuro de aula para a humanidade. E eu oro e peço a Deus que me dê essa chance. Porque é muito difícil estar numa situação dessa. Nós certamente acordaremos. E esse ser que aí está, já está nos acordando. E movimentos como esse daqui, Grupo Espírita Batuíra, isso está criando luz, está edificando alguma coisa para o futuro que a gente nem imagina. Diz Kardec, o espírito é o artífice de seu próprio corpo. Por assim dizer, modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades, à manifestação de suas tendências. Primeira aula para os cientistas que atestaram a realidade do espírito. Eles vão perguntar o que é isso, o que é imortalidade, o que é espírito. Vai estudar. Estudar o quê? Um cientista igual a você, no século XIX, já tinha descoberto isso. Isso acontece mesmo. Eu trabalhando em anatomia patológica, no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, eu recebi um apêndice
a pessoa foi operada e o apêndice estava normal. Eu digo, foi operada sem necessidade? Foi erro médico? Eu digo, não, eu vou estudar melhor esse órgão. E eu dissequei, cortei ele todo. Sabe o que eu encontrei? Vermes, tricúris. O verme, ele faz a dor, porque ele se localiza na inervação do órgão. E dá inflamação, porque ele está ali contaminado. Ele está sugando o sangue do indivíduo e está colocando ali bactérias. Aí, eureka, vou publicar, assim como fiz e estou fazendo na doutrina espírita. Vou publicar. Fui à biblioteca de Manguinhos, chegando lá, falei com a pessoa encarregada, disse, você poderia ver se existe algum trabalho dizendo que apêndices normais fossem extirpados, talvez por erro médico, alguma coisa, por vermes, vermes. Eu acreditava que era inédito aqui. Ela me trouxe mais de 500 trabalhos, todos dizendo que verme pode produzir, sim, apendicite. Não houve erro médico nenhum. Fui ao prontuário do paciente, estava ali um hemograma compatível com o processo infeccioso. Portanto, nós vamos ter que aprender muito esses seres científicos, quando eles atestarem a realidade espírita. Eles vão nas bibliotecas e vão chegar lá e dizer, alguém falou em imortalidade? Meu senhor, tem milhões de trabalhos de Brasil, Portugal, e vai dizendo, Brasil e Portugal estão acima de tudo, né? A gente que viaja aí, falar para uma assembleia como essa, fora do Brasil, é muito difícil. Portugal realmente é o segundo. O Consolador prometido por Jesus é igual a mim, é luso brasileiro, graças a Deus. E o nosso querido Emmanuel, ele vem atestar a realidade do que é esse planeta. A célula física na escola do planeta é a carteira de estudo, olha aí, estudo, que maravilha. Ou o cubículo de retificação, tem outra coisa aí, cubículo de retificação, que nos patrocina o progresso. Abençoá-la, conservá-la, auxiliá-la, preservá-la é simples dever. Nós temos que cuidar do nosso corpo. É o único medo que eu tenho de Portugal, é esse, conservar o corpo aqui. É o único medo que eu tenho. Eu tenho alguns amigos aí que levam a gente para umas reuniões com muito bacalhau, com muitos doces, e insiste que a gente coma, é gentileza, mas a gente tem que ficar de olho aqui, tem que preservar a vestimenta física. Eu creio que deva ter engordado pelo menos 1 quilo, foi difícil fechar o paletó, mas consegui. Mas olha só, a célula física na escola do planeta é a carteira de estudo, ou cubículo de retificação, porque na realidade o mal é a ausência do bem. O mal não existe. Não existe o mal? Não, ele é ausência. Podemos escurecer todo o auditório e acender uma luzinha aqui, ó, acabou a escuridão. Por quê? Trevas são ausência de luz. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração, disse Jesus. Se nós estivermos vibrando, mentalizando com o bem, que mal vai predominar? Nenhum. O mal está dentro de nós. Se nós nos ligarmos, sintonizarmos com as forças do bem, cadê o mal? Um médium na sua mesa mediúnica, ele recebe até chefes de falanges do mal. E o espírito do médium está ali em oração. Ele está no bem. O bem é predominante. O mal que vem ali vai fazer algum mal a alguém? Muito pelo contrário. Vai ser demonstrado ali que ele não tem força nenhuma, porque ele é a ausência do bem. Como é que a gente pode falar que Deus castiga? Como é que a gente pode falar isso se o mal é a ausência do bem?
nós estamos no bem. Agora, se nós caminhamos no mal, é porque nós saímos da estrada definitiva, entramos por outra via que não é boa. Não tem esse piso que nós estamos vendo aqui. Cheio de buracos, vamos tropeçar, vamos sofrer. Mas há a chance de, se soubermos sofrer, voltarmos para essa estrada. E eu vou dar um segredinho para vocês, que a doutrina nos ensina. Existe um atalho para a gente voltar. É o amor. O amor cobre multidão de erros. Se nós amarmos, inclusive a nós mesmos, nós vamos poder amar ao próximo. Quando nós endereçamos alguma vibração do bem para o próximo, na realidade, nós criamos o bem dentro de nós. O bem já existe. Na parábola que Jesus conta das bodas, estavam todos ali que conseguiram vencer a si mesmos, porque estavam se casando com a divindade superior. Estavam todos ali vibrando positivo. É o casamento, são as bodas. De repente, notou-se que tinha um convidado ali, entrou, talvez pulando a janela, né? E diz a parábola que o Senhor dirigiu-se para aquela pessoa e disse assim: cadê a sua veste nupcial? Está casando sem veste? A noiva não tem que ter a veste? A veste nupcial é o quê? É o perispírito resplandecendo, iluminando. Então ele disse aqui, é a carteira de estudo ou, é o bico de retificação. Olha o papel educativo, evolutivo da doença como lei de equilíbrio e educação, meio de elevação. Infelizmente, a doença, a dor, o sofrimento, são acicates da nossa evolução. É como falei ainda há pouco, está sendo sacudido. Como é importante a gente ser sacudido a todo momento, e como a vida nos sacode. A Larry Coleman, ela, desencarnada, foi uma grande evangelista, autora de livros. Olha o que ela diz: a aprovação veio não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O Carvalho, não é o Orlando, aqui não está dizendo Orlando não, o Carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas tempestades. Porque quantas vezes nós pedimos uma encarnação com a doença, para a gente crescer um pouquinho mais, para despertar mais potencialidade, para a gente ser testado. Ela está dizendo isso aqui. Não é só para testar, mas para aumentar o nosso valor. Então, aquele que passa pela dor, tem muitos que passam pela dor por prova. É o concurso. Estudou, agora quero ver se você tem conhecimento. Aí que vamos ver. Horácio, da Roma Antiga, ele diz: a adversidade desperta em nós capacidade que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Olha as potencialidades. Quando Deus nos criou como espírito, Ele deixou conosco a potencialidade, o amor dEle, a presença dEle. Ele é um ser realmente amoroso. Nós somos formiguinhas. Que é Deus? Formiguinha, vai saber o que é Deus? Muitas vezes a gente pensa, quem criou Deus? Quem foi o pai de Deus? Porque nós ainda somos formiguinhas, nós ainda mentalizamos as coisas da terra. Mas certamente essa formiguinha vai poder um dia virar uma borboletazinha, quem sabe? A gente vai ter chance de voar um pouquinho, né? Sair um pouquinho do solo. E melhor ainda, se virarmos vagalumes. Eu não estou falando de evolução, não, estou falando poeticamente. Virarmos vagalumes e termos uma luz própria. Certamente nós um dia entenderemos que é Deus. Leon Denis, outro mestre, nós temos muitos mestres abaixo de Kardec, né? Suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo, que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Nada iguala o poder moral que daí provém.
Aqui ele não está falando somente da aprovação, não, ele está falando também da expiação. Nós temos o sofrimento prova, nós temos o sofrimento expiação. No sofrimento prova, foi o cego de nascença. Jesus curou e perguntaram-lhe: Senhor, olha o mestre aí, o professor, quem errou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que pergunta, hein? Que discípulo é esse, hein? Jesus disse: nem ele errou, nem seus pais. Foi para que nele se manifestem as obras divinas. Para despertar potencialidades, ele pediu para vir cego. Nós tivemos no Rio, certamente acompanhei esse companheiro o tempo todo, há anos e anos ao lado dele, Luiz Antônio Mileco, filho. Eu dizia para ele: Mileco, você está como prova. Ele dizia: que isso? Expiação mesmo, meu filho, expiação mesmo. Eu digo: não, é prova. Homem fabuloso, aprendi muito com ele, escrevemos livros juntos, e certamente está aí, nos ouvindo. Uma coisa imprescindível que aconteceu comigo, eu peço a vocês que saiam daqui sem esse pensamento doentio: a encarnação não é punição, isso não existe. A doutrina espírita repele veementemente essa ideia de que o espírito, até mesmo no seu estado primitivo, como foi formado, ele vem para a Terra como missão grandiosa de despertar, de crescer. Como Kardec diz, são crianças que crescem, não são crianças penalizadas. Ele diz aqui, Kardec, não é uma punição para o espírito, porque muitos que estão passando pela dor, elas acham que é uma punição, que é Deus que castiga. Deus não castiga, Deus é amor. Como qualquer um possa pensar, e quando estão pensando, eu pensei também que Deus castiga, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito. Olha só, e um meio de progredir. Ele não vai progredir na prisão penitenciária. Deus não cria o espírito para jogá-lo depois na terra como prisão, isso não existe. Tanto que não existe que na questão 133 diz que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sem saber, não foram para o mal nem para o bem, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Se instruem, não são punidos, nas lutas e tribulações da vida corporal. Para ganhar a experiência é preciso que o ser espiritual, preste atenção nisso, conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Ele conhece o bem e o mal aqui. Na verdade, só conhece o bem. O mal é consequência de não caminhar certo nas vias seguras do bem. O mal não existe. Mas os Espíritos falaram, vai conhecer. Porque é quase impossível sermos criados simples e ignorantes, virmos para mundos primitivos, depois a Terra, que segue e não caminharmos para o mal, vai ser muito difícil. Quiçá alguém consiga, em tese, possa até, eu até acredito que não consiga, porque também se caminhar só para o bem, quando chegar espírito puro, ele não vai ter chão. Como é que ele pode ver uma mulher adúltera e dizer para ela, eu não te condeno? Será que ele nunca errou na área da sexualidade? Como é que você é espírito puro se ele não passou pelos embates da vida? Ele não tem canja. É o técnico de futebol que foi jogador. Ele sabe muito bem o que os jogadores estão sentindo, principalmente na partida decisiva. Então, quando o Benfica vai jogar com o Sport, se tiver um técnico que já foi jogador, tem muito mais chance de ganhar. Como eu não conheço nada de futebol aqui em Portugal, também não sei se tem algum técnico que já foi jogador. O nosso tribuno, Divaldo Pereira Franco, disse o seguinte, uma obra escrita pelo Fernando Orme: somos diamantes brutos recebendo lapidação para reter nas arestas o fulgor das estrelas. Isso é lindo, lindo. Nós somos diamantes brutos, mas somos diamantes. Deus já nos fez perfeitos em potencial.
Vocês já imaginaram que nós somos deuses, como Jesus falou? Quando nós estivermos passando por alguma aflição, vamos pensar nisso. Eu sou Deus também. O reino de Deus está dentro de mim. Eu estou passando por essa tribulação, talvez, para acordar, para abrir meus olhos e sentir essa grandeza divina em mim. Eu tive um tio, terei sempre, porque a morte não interrompe a vida, que ele, ao prestes a desencarnar, ele era membro do Partido Comunista, era um dos ligados ao Prestes, Luiz Carlos Prestes, que era comunista lá. Diz aqui o meu genro que era brasileiro, lá no Brasil. Ele estava num estado quase terminal, câncer de pulmão, quando chamou a esposa e disse: chame um padre. Ela levou um susto. Ela, católica, fervorosa, chamar um padre? Chama um padre. Mas como eu vou chamar um padre? Você tem horror à religião, você sempre falou mal, você sempre criticou, você sempre foi ateu. Chame, por favor. E ele encontrou, naqueles minutos, essa divindade dentro dele. Ele é também um diamante bruto. A lapidação começou ali, quando ele teve a certeza de que era um ser divino também, que aquele tempo que ele andou pelas vias do mal, fez ele retornar rapidamente para a via do bem, através da dor. Ele já estava vendo os parentes desencarnados, como eu, como médico, já acompanhei tantas desencarnações, o doente dizendo para mim: o meu primo está aqui, minha mãe está aqui. Eu digo: ih, vai desencarnar. Ué, um deles falou assim: o meu primo está dizendo que morreu. Como morreu? Ele não morreu nada. Eu virei-me, olhei para a esposa fez assim para mim: morreu sim, só que ele não sabe. Sabe sim, ele está sabendo ali agora. O primo já tinha desencarnado e veio buscá-lo. Certamente esse meu tio teve alguma experiência realmente maravilhosa, como teve esse ser que está aí ao lado de Jesus, um célebre doutor da lei. Foi ao encontro do mestre e o mestre diz: na verdade te digo que aquele não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, para outras concepções, é você se modificar, é aceitar Jesus como Salvador. Aceitar Jesus é vivenciar os ensinamentos dele. Não é aceitar, eu aceito. Todo mundo aceita. Até o meu tio aceitou. Tem que vivenciar. Nascer de novo foi tão bem explanado por Jesus que Nicodemos replicou: como posso eu nascer de novo, sendo velho? Como posso voltar ao ventre de minha mãe? Ele entendeu que o renascimento ali era físico e não moral, de ter uma nova vida com Jesus. Jesus falava com Nicodemos, vocês podem procurar Evangelho de João 3:3, fácil, 3:3, e vão ver essa grandiosidade aí dessa frase de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Ele mudou de segunda pessoa do singular para segunda pessoa do plural. Ele estava falando a Nicodemos só. Ele estava falando para todos nós, a humanidade. E ele disse: necessário vos é nascer de novo. E aí nós estamos diante de um ser grandioso. O reino de Deus dentro dele surgiu ao nosso querido Chico. Surgiu de imediato. E no livro A Terra e o Semeador, eu estou lendo: Chico Xavier, por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa se encarnar? No mundo espiritual ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado?
Essa ideia que nós evoluímos no mundo espiritual e depois só caímos na terra por castigo, o Chico está repelindo aqui de imediato. Ele está dizendo, numa comunidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas, raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes, sintonia, que corremos o risco de permanecer estanques, parados, em matéria de evolução por muito tempo. É o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Ficou lá, parou, estacionou. Porque na vivência espiritual, nós estamos ligados ao nosso sofrimento, é culpa, é mágoa, é remorso. A gente cresce muito pouco. É claro que tem ajuda espiritual, a gente aprende muita coisa. E ele diz aqui, nosso Chico, beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, nada é violento. A gente reencarna naturalmente, não tem violência nenhuma, Deus é amor. E pergunta a Kardec, na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, claro, nós estamos lá estudando também, mas eu sofro, eu tenho remorso, mas tem alguém nos consolando. Tais seja a vontade e o desejo que tenha de conseguir. Talvez a gente seja ainda egoísta, eu estou sofrendo, não vou querer saber nada disso. Talvez esteja lá no umbral que a minha própria consciência desalinha. Todavia, diz os Espíritos, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, vida física é saudável, é escola, é prova, acima de tudo, despertamento de potencialidades, e vamos ver se você aprendeu mesmo. Eu, por exemplo, estou falando muito, estou dando conselhos, mas será que eu aprendi mesmo? Eu vou saber isso depois. Como é que eu vou me comportar no momento da minha desencarnação? O que será agora? Puxa, meu tio chamou um padre. Será que nessa eu vou ter condições de elevar meu pensamento a Jesus? Então é melhor já estarmos com Ele, para quando chegar essa hora, Ele já está conosco. O Teilhard de Chardin, cientista e religioso, olha aí, é o futuro nosso, de todo mundo. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aí, parece a doutrina espírita. Portanto, meus irmãos, eu posso sair daqui tranquilo, porque falar que Deus não castiga, que Deus é amor, que a doença não é castigo divino, já estou satisfeito, porque eu passei por essa experiência. E realmente, nós temos um Deus amoroso, que nos concede um presente. O que somos é presente de Deus. Vamos levar isso na nossa mente, o que somos é presente de Deus. No que nós nos transformamos, é o nosso presente a Ele. E olha que diz, o meu gênio português aqui está vibrando, né? Essa de Queiroz. Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho duas nacionalidades. Então, quando eu falo essa de Queiroz, eu vou falar meu Patrício. Olha o que é que ele diz: o maior espetáculo para o homem será o próprio homem. Que grandiosidade! Tem que tacá-lo na codificação. Esse aí vai fazer parte vai nos próximos. Olha que o maior espetáculo para o homem será sempre o próprio homem. A todo viver corresponde um sofrer. Portanto, a gente passa por isso. É isso que nos acorda. Nós precisamos passar por isso. E precisamos doar amor a essas criaturas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O próprio Cristo visitou e pregou aos espíritos em prisão. Não precisa nem anotar, porque vai ter vídeo, né? Vocês podem ver isso à vontade. A primeira epístola de Pedro, 3,19. Não há necessidade de anotar, não. Vamos pegar o vídeo, porque todas as palestras são edificantes. Mateus. E em meus livros, em todas as minhas palestras, eu trago sempre as 3 revelações divinas da humanidade, inclusive para ressaltar a terceira, que é a nossa. E olha o que diz a segunda:
Te digo que de maneira nenhuma sairás da prisão enquanto não pagares o último ceitil. Não existe prisão eterna, o próprio Evangelho está dizendo. E olha a cura diferente agora. Veja que estás curado, não voltes a errar, para que não te aconteça pior. Ele para o cego ele falou diferente. Não, ele não errou nem seus pais. Foi para que nele se manifeste as obras divinas. O cego foi prova, esse foi expiação. Esse precisa da dor e está sendo alertado. Não voltes a errar, para que não te aconteça coisa pior. E olha meu gênio português aí sorrindo. Guerra Junqueiro. Não tem só Chico Xavier não, tem. Eu tenho outros também. Olha só, Guerra Junqueiro. A noite do remorso anda espreitando a vida pela porta da alma. A noite do remorso é um tenebroso prisma. A tirania ao fim pune o tirano, contra o injusto volta-se a injustiça, e a maldade é aos maus que faz o dano. Eu estou com o relógio aqui, tranquilo, não precisa nem me falar. Senão eu vou, quando desencarnar, vai ser um puxão de orelha. Não teve disciplina? Pô, se nós não temos disciplina, o que vai restar de nós lá do outro lado? Porque o principal é disciplina. Emmanuel não falou isso para o Chico? Olha, tanto se fala em autismo, até para terminar, eu vou terminar aqui no autismo. Tanto se fala em autismo, tanto eu cuidei de autista. Eu passei mais de 30 anos no hospital, no Rio de Janeiro, um dos mais graduados em pediatria, que é o Hospital Municipal Jesus, o nome já está dizendo, e eu cuidava dos doentes neurológicos. Eu era o único ali, pela experiência, que diagnosticava autismo. Ao engatinhar, eu já estava observando que era autista. E tinha tanto amor por essas crianças, que Deus me deu uma. Essa é que vocês estão vendo. Vamos passando. O autismo é isso aí, atos repetitivos, movimentos estereotipados. Eu conheço muito autismo. Tem em casa um e tive experiência palpável. Hiperatividade, agressividade contra si próprio, impulsividade, agitação psicomotora. Essa minha filha, ela tem surtos que ela morde a si própria. E quando nós vamos defendê-la, ela morde quem está defendendo ela. E muitas vezes ela já ataca a pessoa que está ao lado dela, principalmente quando foge da rotina. Nós sabemos até o momento em que ela vai se agitar, e eu já falo para a esposa, rápido com esse jantar, você está demorando, está falando no telefone celular, é o telemóvel. Esse telemóvel não é fácil. Tira esse telemóvel aí, cuida aí da garota, porque ela vai ficar agitada. Meus irmãos, depois de morder, depois de se agitar, ela está tranquila, ela toma seu comprimidozinho para tranquila, daqui a pouco está beijando, está sorrindo. Eu, por exemplo, se fosse filmá-la no ato da agitação e fosse filmá-la na hora que ela está calma, eu poderia mostrar e dizer que houve um processo até de cura. Então nós sabemos que isso não existe, o autismo não tem cura. E olha, o mau uso das faculdades intelectivas, dissimulação das emoções, relações afetivas baseadas no engodo, no fingimento para manter suas posições sociais abastadas. Olha o líder que é uma figueira. Olha o futuro. Utilização do disfarce, aparência enganadora, cobrindo com uma máscara psicológica sua verdadeira personalidade, pseudo-sábio. Tem folhas, tem aptidão, mas resolve caminhar não para o bem, mas para o mal. Não soube valorizar os dons da comunicação e o talento do carisma, e volta sem carisma nenhum, sem um olhar vazio. Eu olho para o neném, eu já sei, esse aí parece ser autista. Ele não te olha, já neném, é difícil. O país que dá diagnóstico mais precoce de autismo é o francês.
E eu lá na França, eu disse, eu consigo ser melhores que vocês. Por quê? Porque eu tenho experiência. Vocês dão um diagnóstico quando a criança começa a andar. Eu antes de engatinhar, eu já sei. Eu digo que eu sei, porque eu sei mesmo. Eu afirmava para os colegas, ó, é autismo. Agora, isso é que eu não aceito, a falta de estudo doutrinário. A gente pega os livros sobre autismo, não queria reencarnar, é birra, ele não quis reencarnar, agora está insulado. Gente, isso não existe. Vamos ler a doutrina espírita. Sem doutrina espírita vai ficar sempre achismo para lá, achismo para cá, e quem sabe está vendo que é achismo. Opa, é achismo também. Vê que é achismo, derrubar as coisas, né? Olha só, nós estamos terminando, hein? Questão 345. O espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Poderia renunciar? Claro que pode. Pois se ele está reencarnando e não quer mais reencarnar, ele não vai ser autista, não. Ele vai acontecer o quê? A espiritualidade está dizendo, os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga aborto espontâneo. É uma pena, tanto livro bom dizendo que o autista é aquele espírito que não queria reencarnar, quando a doutrina diz o contrário. Se não queria, livre-arbítrio, meu irmão. Vai embora, não precisa reencarnar, vai embora. Mas olha só, é a chance, hein? Tem bilhões na fila, você não quer? Vai para o final da... Ih, fila não, é bicha, né? Ainda bem que tem alguém aqui, não estou pensando que é alguém português, nada, é espírito português. Vai para o final da bicha, fica lá esperar a próxima. Portanto, meus irmãos, eu me despeço, muito emocionado. É tão bom quando a gente chega, né? Mas fica dentro de nós aquela saudade. E é assim que eu me despeço de vocês. Saudade. Muito obrigado.